Olá, eu me chamo Jean e, sob a orientação do professor Erasmo Vergara, venho lhes apresentar meu projeto de iniciação científica, desenvolvido no Laboratório de Vibrações e Acústica da UFSC, na área de acústica de salas e edificações, onde tratou da transmissão vibroacústica indireta do ruído de impacto em pisos de edificações. Ruído significa barulho, som ou poluição sonora não desejada, um elemento causador de incômodo e problemas para os usuários de edificações, e pode ser classificado como ruído aéreo ou ruído estrutural. Os sons gerados pela conversa humana ou por automóveis são exemplos de ruído aéreo. Já o ruído estrutural, enfoque deste projeto, pode ser produzido por vibrações nos elementos da edificação, paredes, pisos. A transmissão estrutural, devido ao ruído de impacto em pisos entre apartamentos sobreadjacentes, é uma das principais formas de transmissão de ruídos em edifícios. Assim, fica clara a necessidade de pesquisas que não somente avaliem índices únicos a partir dos níveis de pressão sonora, NPS, como algumas normativas sugerem, mas também de entender os mecanismos de geração e as formas de propagação do ruído de vibração em edifícios. E é nesse sentido que este projeto objetivou investigar a influência das principais características de materiais e componentes que interferem na transmissão do ruído via estrutura em pisos de edificações, a partir da determinação do Índice de Redução de Vibração, KIJ, e da transmissão de ruído de impactos mediante a avaliação do nível de pressão de ruído de impacto normalizado, LN. Utilizou-se o modelo analítico proposto na EN 12354-2, onde é sugerido os caminhos de transmissão de energia vibroacústica quando o piso é excitado por uma força de impacto. A energia pode ser transmitida de forma direta, D, ou de maneira indireta, pelos flancos F. O modelo para cálculo do LN é representado pela equação 1. Quanto ao índice de redução de vibração, KIJ, está relacionado à transmissão indireta, sendo determinado de acordo com a equação 2. O KIJ ainda pode ser correlacionado com o fator de acoplamento estrutural, caso a força aplicada na estrutura forneça energia suficiente para excitar os elementos acoplados, como expresso na equação 3. De forma a avaliar o índice KIJ, utilizou-se um modelo em escala, onde foi possível realizar uma análise estrutural detalhada de cada componente, bem como de seu comportamento vibroacústico. Assim, neste trabalho, foi utilizado como referência o modelo de bancada de teste de ruído de impacto para sistemas de piso sugerido pela ISO 16251-1. O experimento para avaliar o índice KIJ foi realizado utilizando como fonte de impacto uma rede de 4 kg, e foram consideradas 3 situações para a bancada, sendo a primeira com uma laje simplesmente apoiada, a segunda com a inserção de uma manta de isolamento entre laje e pilar, e uma terceira, onde 2 paredes de alvenaria foram inseridas entre os pilares e a laje. O modelo numérico foi construído em PEN, com parâmetros estruturais da literatura e posteriormente ajustado e validado com parâmetros obtidos por meio de ensaios com a bancada experimental. Com o modelo foi possível avaliar a influência de parâmetros como densidade e amortecimento na variação do KIJ, além de possibilitar diferentes formas de combinações das conexões típicas em estruturas convencionais de concreto armado. Nos experimentos com a laje simplesmente apoiada sobre os pilares, observou-se diferenças médias de 15 dB em relação aos valores propostos pelo modelo analítico da norma, que é constante ao longo da frequência. Quanto aos modelos experimentais e numéricos, além de apresentarem o mesmo comportamento modal em relação aos valores de KIJ, o erro encontrado foi de 3,5%. Os resultados mostram que, apesar dos modelos numéricos e experimentais estarem coerentes, um valor único não é suficiente para representar todos os fenômenos envolvidos no processo. Com os resultados anteriores, percebeu-se que o fraco acoplamento tem interferência direta nos resultados, já que o índice KIJ tem relação direta com a diferença de vibração entre os elementos acoplados quando um desses é excitado e vice-versa, ou seja, surge a hipótese de que quanto mais forte for o acoplamento, menor o valor de KIJ. Observou-se assim que a inserção da manta de isolamento entre o pilar e a laje, a diferença média foi de 50 dB, tanto ao longo da frequência como em relação ao índice único. Logo, a hipótese de que o acoplamento interfere diretamente na transmissão de energia foi comprovada. Ao analisar o modelo numérico com a parede de alvenaria abaixo da bancada de concreto, percebeu-se a diferença deste em relação ao experimento, devido principalmente à conexão sem confiabilidade, além do mais importante, que são as variações e incertezas das propriedades da parede de alvenaria. Essas diferenças entre os resultados do KIJ para a conexão com as paredes de tijolo estão relacionados com a heterogeneidade deste tipo de estrutura, que depende de vários fatores de execução.